Vamos lá, pessoal. Então, vem comigo. Kailane, hoje eu mando o link do YouTube, tá? Já combinei já com a Sheila aqui. Aí já tem umas aulas gravadas. Eu falei com vocês, nessa fase inicial, as aulas estão no YouTube, temporariamente públicas. Aí quando definir o site, aí fica no privado só para quem for matriculado. É só para dar o tempo a gente escolher um novo site, tá? Eu estou em dúvida em 2 sites muito legais. Muito bem. Então, pessoal, questão 10. O gráfico a seguir, dá para enxergar tudo, né? Dá para enxergar aqui legal, pessoal? Para mim tá um pouco embaçado, mas deve ser minha internet. E você está enxergando bem, galera, ou não? Tá um pouco embaçado isso mesmo. Pode ser a distância, né? Eu botei um pouco mais distante aqui. Mas tudo bem, mesmo que qualquer coisa, a leitura em si, eu vou destacar os dados principais, tá? O gráfico a seguir representa as posições assumidas por um móvel em função do tempo. Olha o gráfico aqui. Esse eixo aqui, eu vou botar aqui embaixo, é o eixo vertical, que no plano cartesiano é o eixo Y. Só que aqui eu não vou trabalhar com Y. Vou botar como S. No caso aqui, vai ser SM. Esse S, pessoal, indica o espaço. Espaço. Que no caso são as posições. E a sua unidade está em metros. Nós estamos trabalhando no SI, no Sistema Internacional, SI. Ok. O gráfico a seguir representa as posições de subidas, posições S, assumidas por um móvel. Pessoal, se o cara é um móvel, ele está se movimentando, né? Em função do tempo. Então, esse eixo vertical indica as posições do móvel. E esse eixo horizontal, o tempo desse móvel. Olha que legal, o seu tempo. Vou botar aqui tempo, T, em segundos. Então, T é o tempo e S, segundos. Tempo em segundos. Legal, pessoal. Bacana. Aí, continuando. Foi feito o gráfico. Ok. Aqui tem uma parte horizontal, isso é bem interessante. Vamos comentar sobre isso. Depois, há uma queda, aqui fica decrescente. Legal. Vou colocar aqui uma vertical pontilhada. Aqui é 5 e aqui é 50. Muito bem. E aqui é 0. A origem. Né? A origem. Beleza. E legal que esse 0, pessoal, ele é a origem tanto do espaço, que indica as posições, quanto do tempo. Tempo 0, espaço 0. Legal. Aí fala, sobre o gráfico são feitas as seguintes afirmações. Muito bem. Afirmação 1, depois afirmação 2 e afirmação 3. Faz escada, dá para chegar até aqui? Dá. Beleza. Então, sobre o gráfico são feitas as seguintes afirmações. 1. De 0 a 5 segundos, o móvel estava em repouso. Opa! Vou botar aqui repouso. Vou botar uma interrogação. Será que essa afirmação... Olha, eu vou botar aqui afirmativo. É repouso? Vamos ver se é verdadeiro ou falso. Pessoal, veja bem.
Se você pegar e analisar o gráfico, cada tempo desse corresponde a uma determinada posição. Nesse tempo aqui, eu vou inventar valores, tá? 1, 2, 3, 4. Vou começar pelo zero. Vou botar uma tabela. Fazer uma tabela. Para analisar o que está acontecendo. Olha só. Tempo, posição. Tempo, posição. Olha que legal, pessoal. Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Cailane, no tempo 0, aonde está o móvel? No tempo 0, ó, no tempo 0, a sua posição é 50. Dá para entender, Cailane? Assim. No tempo 0, posição 50. Legal, Faísca? Tempo 0, posição 50. Então, eu vou botar aqui 50. Legal. Agora, no tempo 1, Cailane, no tempo 1, ó, a posição também é 50. Também é 50. Interessante, hein? Então, no tempo 1 segundo, posição 50. No tempo 2, ó, 2, posição ainda 50. Opa! Então aqui começa a aparecer um padrão, né? E no tempo 3, pessoal? No tempo 3, a posição 50. Novamente, posição 50. No tempo 4, posição 50. Eu vou completar aqui que no tempo 5, que foi o limite, né? No tempo 5, pessoal, tempo 5, posição 50. Então, Cailane, eu pergunto... Aqui não dá para ver, não? Não, só vai até o 3. E agora, melhorou? Isso, dá pra ver até o 5. Até o 5 dá, né? Beleza. Excelente. Tá. Então, pessoal, no tempo 5, 50. O que podemos, então, afirmar aqui, o Faísca? Olha a afirmação que ele fez. O 1 disse que de 0 a 5 segundos, nesse intervalo, o móvel estava em repouso. Então, não era nem móvel. Porque para ser móvel, tem que ter movimento. É até uma coisa até meio estranha ele falar isso. Ele deveria ser o objeto que está em repouso, não móvel. Né? Não está muito correto esse português, não. Mas tudo bem. Mas eu entendi o que quer dizer o texto. Tá? Então, pessoal, o móvel está em repouso. Está ou não está em repouso, Cailane? Está em repouso. Então, nesse caso, aqui vai ser verdadeira. Ok, Faísca? Ok. Beleza. Continuando. 2. Em t igual a 8 segundos, em t igual a 8 segundos, a posição do móvel era 10 metros. Interessante. Agora temos uma posição de 8. Repare que aqui é 10, ó, que eu anotei, vou botar aqui 10. E aqui vai ser a posição de 8. 8. Ele está afirmando que no tempo de 8, a posição do móvel era 10. Será? Não sei. Vou ter que descobrir. Será que quando aqui é 8, aqui vai ser 10? É uma afirmação. Vamos ver se é verdadeira ou falsa. Bom, veja bem. Foi o seguinte aqui. Deixa eu ver aqui qual vai ser o modo mais rápido de fazer esse raciocínio.
O mais rápido. Muito bem, muito bem, muito bem. 8, 10. 2, 5, 10. Pessoal, olha só. Tem várias formas desse problema. Essa parte, várias formas, várias maneiras. Eu acho que a maneira mais rápida fazer esse problema de física, é usar aqui um pouco de geometria na parte de semelhança de triângulos. Tá? Ó, tem várias formas de fazer, tá? Várias maneiras. Mas eu vou optar por semelhança de triângulos. Por quê? Olha que interessante. Olha bem, pessoal, com esse triângulo aqui, ó. Grandão, tá vendo? Vou separá-los. Triângulo grande. Aqui eu vou puxar uma linha verde. Usar as cores que eu estou usando ali, tá? Só vou manter um padrão. E aqui eu vou botar assim. Então, esse triângulo aqui, pessoal, é esse aqui, ó. Ok, Kelane? Ok, Faísca? Ok. Beleza. Ok. Aí, ó. Essa altura aqui é 50. 50. Tudo aqui é 50. 50. Essa base aqui, de 5 para 10, é 5. A base é 5. Parei aqui. No grandão não faço mais nada. Então, veja bem, pessoal. Veja bem. De 5 para 10 é 5. Ok. Agora. Veja bem. Puxa para cá. Vou pegar agora um triângulo pequeno. Menorzinho. Esse aqui, ó. Estão vendo? Esse aqui, ó. Pequenininho. Tá? Então, nesse pequenininho aqui, ó. Veja bem. De 8 para 10 é 2. Concorda, Kelane? 2. Concordo. E essa altura aqui é 10. Beleza? Muito bem, pessoal. A pergunta é, eles são semelhantes? Pessoal, para que dois triângulos sejam semelhantes, ele tem que ter, no mínimo, dois ângulos comuns, chamados congruentes. Observe só. Aqui as vezes são verticais e horizontais. Então, isso aqui é 90, aqui é 90, obviamente. Observe aqui, que esse ângulo aqui, ó, estou marcando aqui em azul, ele pertence ao pequenininho e ao grandão, sim ou não? No mesmo ângulo? Sim. É o que eu só separei as figuras. É que esse triângulo aqui está dentro desse grandão. São dois triângulos. Separei. Pessoal, é o seguinte. Se nós, já que ele fez uma afirmação, tá? Ele fala que no tempo de ouro a posição é 10. Se isso for uma verdade, se isso, ó, veja bem, vou botar aqui uma verdade com uma interrogação. Se isso for uma verdade, então esses triângulos são semelhantes. Como é que eu vou saber se eles são ou não semelhantes? É só ver, pessoal, a proporção deles. Por exemplo, aqui 50, aqui 5. Aqui 10 e aqui 2. Se você reparar bem, olha que interessante. Vamos usar aquela palavra de semelhança de triângulo. Já que eles têm dois ângulos comuns, eles são semelhantes, tá, pessoal? Eles são semelhantes. Se você tem dois ângulos comuns, o terceiro também é comum. É regra. Se tem dois comuns, o terceiro é comum. São semelhantes. Tem os três ângulos congruentes, os três ângulos iguais. Eles só têm tamanhos diferentes, mas são proporcionais. É como se fosse o Hernani miniatura, Hernani verdade, é proporcional. Você vai olhar e ver as mesmas características, mas um tamanho diferente. Entendeu, Faísca? Sim. Mas se eles são semelhantes, você pode botar aqui uma proporção. Como? Essa altura, vem comigo, 50 vai estar para essa altura 10. Assim como essa base que é 5, está para essa base 2.
Se eles forem semelhantes, isso é uma verdade. Mas olha que interessante. Se você cortar 0 por 0, aqui deu 5. 5 por 1 é 5. 5 por 2, 2,5. Opa! Opa! Faísca, por acaso 5 é igual a 2,5? Não. Não. Isso é falso. Já que isso é falso, então isso aqui não é verdade. Se não é verdade, obviamente é porque é falso. Entendeu, Keilani? Entendi. Então, pessoal, havia outras formas de fazer, que daria um pouco mais de trabalho, tá? Mas eu resolvi apelar para a geometria, né? Que é legal você ter essa visão, né? E termo de concurso, cara, tem que fazer o modo mais simples, mais rápido possível, né? E essa é a maneira mais rápida que eu observei nessa questão. Gostou, Keilani? Resolvi. Entendeu? Entendeu bem? Sim, entendi. Excelente, excelente, pessoal. Faísca, alguma pergunta aqui até essa parte? Não. Legal, pessoal. Então aqui foi o item 2. Vou pôr o item 3 agora. 3. 3. A taxa de variação da distância em relação ao tempo no intervalo de 5 a 10 é menos 10 metros por segundo. Muito bem. Pessoal, veja bem. Me faz esse favor aqui, Faísca. Você pode printar e botar no grupo? Muito bem, pessoal. Vem comigo. Olha só essa parte agora. 3. A taxa de variação. Taxa de variação. O que é isso? Mas é uma taxa de variação da distância em relação ao tempo. O que ele quer dizer aqui é que é uma divisão, é uma razão. A razão, pessoal, é uma divisão entre duas grandezas. Pode ser espaço com tempo, força com energia, temperatura graus Celsius com, sei lá, são grandezas se dividindo, do mesmo tipo ou diferentes. Então, nesse caso, essa taxa de variação é uma razão, que é uma divisão de duas grandezas. Grandezas, em cima, distância, embaixo, tempo. Embaixo, tempo. Distância pelo tempo. Muito bem. Pessoal, distância e tempo. O que ele fala? A taxa de variação da distância em relação ao tempo no intervalo de 5 a 10. Então, pessoal, de 5 a 10, vamos botar aqui tempo. Vamos separar tempo de 5 a 10. De 5 a 10, o intervalo aqui, intervalo de 5 a 10 é 5. É só fazer 10 menos 5. Entendeu, Faísca? Sim. O intervalo é esse período, esse espaço de tempo aqui, de 5 a 10, 5. Esse intervalo de tempo. Só que, pessoal, esse intervalo de tempo, de 5 a 10, ele corresponde ao intervalo de espaço. Como assim? É que no tempo 5, o espaço é 50. E no tempo 10, o espaço é 0. Entendeu, Keilani? No tempo 5, espaço 50. No tempo 10,
No tempo 10, o espaço é 0. Então, acontece aqui. Olha que legal. Então, essa taxa de variação vai ser distância pelo tempo. Distância pelo tempo. Qual a distância aqui? De 50 para 0 é 50. De 5 para 10 é 5. Vou fazer uma coisa mais organizada. Calma aí. Vou botar aqui. Está bem claro para vocês. Distância, intervalo, das posições. Embaixo, intervalo de tempo. Então, você tem intervalo das posições em cima, intervalo do tempo embaixo. Então, ou seja, aqui, intervalo de tempo, de 5 a 10. 5 a 10. Intervalo das posições. No 5 é 50 e no 10 é 0. Ele foi de 50 a 0. Ou seja, de 50 a 0 você reduziu. Reduziu quanto, pessoal? Menos 50. Reduziu. Caiu. De 5 a 10, já aumentou. Então seria 5. Mas se você dividir isso aqui, 50 por 5, 10. Só que 10 negativo. Como em cima, pessoal, a distância, e ela está em metros, distância em cima está em metro, e tempo embaixo está em segundo, tu tem então a divisão de metro por segundo. Metro por segundo. E acabou o problema. Entendeu, Faísca, sim ou não? Professor, eu não entendi muito bem, tem que dividir por 5. Oi? Eu não entendi muito bem, porque a gente tem que dividir por 5. Vamos lá. Quando ele pede taxa de variação, essa taxa é uma razão. Ok? Razão é divisão. É divisão. Nesse caso, ele quer a taxa de variação da distância pelo tempo. Então, ou seja, em cima vai ser o intervalo das posições. Embaixo, o intervalo de tempo. Mas ele deu aqui a dica. Ele não é qualquer intervalo, é um intervalo específico. A taxa de variação da distância em relação ao tempo. Entendeu? Ele já deu distância em relação ao tempo. Quando ele pede taxa de variação da distância em relação ao tempo, ele quer que você faça uma divisão. Em outras palavras, ele pediu a velocidade. Ele pediu que nós conhecemos como velocidade. A velocidade é essa taxa de variação da distância em relação ao tempo. Entendeu, Faísca? Acho que sim. É que ele falou algo diferente, mais complicado, mais bonito, de algo que nós conhecemos popularmente como velocidade. A velocidade é a taxa de variação da distância em relação ao tempo. Ou seja, significa essa relação. Você andou uma certa distância em relação ao tempo. No caso, passou um intervalo de tempo de 5 para 10. De 5 para 10, Faísca, quantos segundos passaram de 5 para 10? Fala para mim. 5 segundos. Só que, aonde o cara... Olha a minha pergunta. Aonde o cara estava em 5 segundos? Em 5 ele estava onde? Na posição 50. Sim ou não? 50. E no 10? Sim. E no 10 segundos? Onde ele estava no 10 segundos? No 10, ó, ele caiu, ó, até aqui. Quando chega no 10, qual a posição dele? 0. Então, ou seja, ele foi de 5 a... no tempo, no intervalo de tempo, de 5 a 10,
ele variou a sua posição de 50 para 0. Percebeu a relação? Ó, de novo, ó, embaixo. O tempo, o intervalo de tempo foi de 5 para 10 e a posição dele foi de 50 para 0. Mas isso aqui tem que corresponder. O 5 corresponde ao 50 e o 10 corresponde ao 0. Está começando a pegar a faísca? Sim. Entendeu? Aí, ó, de 5 para 10, passou 5 segundos. E de 50 para 0, caiu menos. De 50 para 0, houve uma queda, por isso deu menos. Menos 50. Professor, Oi. é como se fosse uma diferença de razão. Isso, exatamente. Exatamente. Essa taxa de... Essa varia... Ó, você falou uma coisa interessante. Então, aí é que vai ficar mais claro na sua cabeça que você está acostumado, já viu isso, né? Então, ou seja, essa taxa de variação vai ser a variação da posição pela variação de tempo. Exatamente isso, Faísca, muito bem. Perfeito. O delta S. Quando tiver na física e na matemática, delta significa uma grandeza final menos inicial. É padrão. Então, delta S, posição final menos posição inicial. Delta T, tempo final menos tempo inicial. Faísca, ficou agora mais claro para você? Ficou. Que bom, que bom. Karane também está acompanhando, Karane? Karane, você está entre a gente? Está entre nós? Começou a sessão espírita. Karane, tu tá aí, Karane? Hein? Sim, sim. Tá, beleza. Tu tá acompanhando, Karane? Estou sim. Tá entendendo? Sim, compreendi. Ótimo. Então, essa taxa de variação, eu havia até comentado, né? É a velocidade. Né? Então, a velocidade é a taxa de variação do espaço pelo tempo. Delta S por delta T. Então, o que variar aqui embaixo varia em cima, tem que ser algo que acompanhe. Então, quando embaixo variar de 5 para 10 no tempo, em cima no espaço, variou de 50 para 0. Aí, essa ideia, ó, posição final menos inicial. Quem vai ser a posição final? Final, 0. Inicial, 50. Tempo final, 10. Tempo inicial, 5. Aí sim, ó, 0 menos 50, menos 50. 10 menos 5, 5. Dividido, 10. Unidade, que são grandezas diferentes. Né? Se em cima tu tem S de espaço, embaixo tem segundo, só pode ser a unidade da velocidade, metro por segundo. E por isso que a unidade da velocidade é essa, metro por segundo, que é uma divisão. Às vezes a pessoa não percebe que ele fala metro por segundo, é exatamente isso que a gente fala. É metro por segundo, uma divisão. Está começando a compreender melhor, Faísca? Legal, legal. Então, a questão, ele fez uma afirmação. A taxa de variação da distância em relação ao tempo no intervalo de 5 a 10 segundos é menos 10 metros por segundo. Será que é verdade isso? Vamos ver agora. Aqui, ó, menos 10 metros por segundo. É verdade? É verdade. Então, aqui foi verdadeira. Entendeu, Faísca? Entendi. Vamos ver agora as opções. Tá? Nas opções, temos lá A, 1. É correto o que se afirma em letra A. Só 1? Não. 1 e 3. Então vamos dizer o que interessa. Letra D de dado,
1 e 3 apenas. Acabou, está até marcado lá. É isso aí, letra D, a opção. Entendeu, Faísca? Entendi. Legal, legal, legal. Kailane, ficou alguma dúvida, Kailane? Ela saiu, professor. Saiu? Ixi, cuidado de dar um chute aí, né? Mas o bom de ter aula gravada é isso, que se a pessoa por algum motivo ou teve que sair, ou a internet oscilou, ela vai poder ser aula gravada depois. Ah, voltou. Fala, Kailane! Voltou, Kailane? Voltei. Deu uma travada aqui, mas estou bem. Acontece essa doideira, né? Maravilha. Bom, meninas, ficou bem claro para vocês? Pra mim ficou. E você, Kailane? Ficou sim. E é legal, né? É uma questão simples, mas interessante, que a gente discute os conceitos, né? Porque a minha ideia, pessoal, para quem já me conhece, a Faísca que eu conheci no ano passado, na verdade, Faísca, você me conhece desde o ano retrasado, né, Faísca? Eu assisti a aula sua no ano retrasado e aí me matriculei no Retrasado, a gente teve as nossas primeiras aulas. No passado que você entrou, né? Legal. Bacana, bacana isso. Daqui a pouco eu vou te ver, Faísca, acabando o ensino médio. Vamos lá. Eu quero ver você aprovadíssimo, você também como a Kailane, né? Todo mundo arrebentando em concurso. Muito bem, legal, pessoal. Fico feliz. Então é isso. A questão é uma questão assim que a gente debate bastante os conceitos, né? Para poder a gente pegar essa referência, Kailane. Quando eu dou uma aula, você repara, eu não fico limitado só em fazer a questão. Eu poderia fazer a questão em 5 minutos. Pessoal, é isso, acabou. Mas eu quero que você entenda de forma bem geral, para que esse conhecimento você use para fazer outras questões semelhantes, né? Tem a ver com esse tipo de assunto aqui. Você passa a entender e não só decorar, para você poder ter mais poder, né? Mais conhecimento, para poder matar qualquer outra questão. Kailane, estamos avançando, Kailane, no conhecimento? Estamos sim. Legal. Então é isso. Ô, Faísca, você pode printar, Faísca, por gentileza? Posso. Deixa eu sentar aqui. Quando eu fico na frente, aparece um cara de doido. Oi? Quando eu fico na frente e esprinto, aí fica um cara de idiota, assim, às vezes, aparecendo. Legal, Faísca. Show de bola. Pessoal, essa foi a sugestão da Faísca. Show de bola. Faísca, você tem, por acaso, outra sugestão? Não. E você quer ter alguma sugestão, Guilherme? Vou dar uma procurada aqui. Vira com calma lá. Então, belezinha. Pessoal, então por hoje é só. Faísca, Kailane, um abração, meninas. Fique com Deus. Tchau, professor. Obrigada. Nada, prazer. Tchau.